amigos, nós estávamos transmitindo lá pela rádio ubpc.com.br uma música de louvor a Deus que com certeza alimentou a alma e o coração dos amados irmãos e amigos que estavam sintonizados. E você que esperou até agora, nós vamos transmitir simultaneamente agora também para as nossas lives no Facebook, tá bom? Já chegou por aqui a nossa irmã Ilza Ferreira, desejando-nos um feliz dia do pastor, né? Um dia do pastor abençoado. E pastor Tiago, vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos aquilo que Deus tem colocado no teu coração nesta tarde, e com certeza será uma obra que Deus há de se alegrar por entregar, por te levar a entregar aos amados irmãos e amigos. Boa tarde, pastor Alexandre. Amém, boa tarde. Boa tarde, Ezequiel. Vamos falar contigo de novo depois de algum tempo. Boa tarde aos irmãos que estão me assistindo aqui pelo meu Facebook. Boa tarde aos que estão nos assistindo pelo Facebook do pastor Alexandre. Aqui no pequeno estúdio do pastor Alexandre parece aquela poderosa, sabe? Aquela emissora poderosa. Uhum. É câmera 1, câmera 2, câmera 3. É isso aí, por aí vai. Por aí vai. E vai melhorar ainda mais, se Deus quiser. Que coisa bem boa. Ganhei hoje uma cadeira para me encostar aqui da minha nora e do meu filho. Minha nora e do meu filho, uma cadeira aqui muito boa. As costas do vovô vai doer menos agora. Você não pode deixar a tua Deus neta. abençoe vocês. Você não pode deixar a tua neta tomar conta dessa cadeira. Não, a neta não. Eu vou colocar aí, proibida a entrada de neta. Agora que ela sabe ler, é bom colocar mesmo. É. Uma coisa que deixa a gente muito triste, e se não deixa, deveria deixar. Se não deixa, deveríamos nos envergonhar por não ficarmos tristes. Uhum. Mas é quando alguém cai, algum crente, ele sofre uma queda, ele comete um pecado, ele erra, ele falha. Uhum. Isso é algo que deveria nos entristecer muito. E existem algumas coisas que Deus faz para impedir que isso aconteça. Uhum. A gente pode dizer que Deus é vacinado contra a queda do ser humano. Sim. O que eu vou dizer agora não é uma doutrina teológica, tá? Não é um conceito teológico, é um pensamento meu. Mas eu acredito que quando Adão pecou, Deus já sabia que Adão ia pecar. Uhum. Ele sabia de tudo que ia acontecer, mas Deus tinha fé que no último momento talvez Adão fosse escolher não comer do fruto. Uhum. Porque isso aqui é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a esperança daquilo que não se vê. Uhum. Essa é a fé de Deus. A fé de Deus é, mesmo sabendo que as coisas vão dar errado, acreditar que até o último momento pode dar certo. Uhum. Acho que esse é o melhor conceito de fé que a gente pode ter, o melhor conceito de fé que a gente pode trazer para a nossa vida. Uhum. Depois, antes de Adão, Deus já tinha visto um ser que ele criou cair. Ele tinha visto o próprio Satanás se levantar e se achar que poderia ficar no mesmo patamar de Deus, e por conta disso cair, tropeçar, por causa da sua arrogância, por causa da sua ganância, por causa da sua soberba, pelo desejo de querer ser como Deus. Foi o que motivou, foi o que causou a queda de Satanás. A gente vê em Lucas 22, 31, quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vem aqui. Eu andei conversando com Satanás, e ele pediu para vos cirandar. E aqui não é só para cirandar com Pedro, é vos cirandar, é com os 12. Com todo mundo. Com todos os apóstolos. Satanás foi pedir para Jesus uma autorização para cirandar, para peneirar. Cirandar é o mesmo que peneirar. Peneirar o trigo, separar o trigo do joio. Satanás falou: Jesus, deixa eu dar uma separada aí. Muito, é isso aí. Porque eu tô a fim de testar esses caras. E Jesus diz para Pedro que Jesus orou por Pedro. Jesus não repreendeu a Satanás. Jesus não mandou Satanás embora. Jesus não determinou que o diabo saísse. Jesus falou: Pedro, eu orei por você. E nós vemos, infelizmente, nos nossos dias, muitos homens de Deus que têm um ministério poderoso, que têm um ministério cativante, que tem um ministério abençoado, atraente, que tem um ministério que vai para cima mesmo, que resgata as pessoas. Muitas vezes nós temos tido a tristeza nesses dias de ver essas pessoas caindo. E cada vez que uma pessoa dessa cai é uma derrota tremenda para o reino de Deus, é uma perda muito grande para o reino de Deus. E como é que Deus age? Como é que Deus interfere nisso? Será que Deus ele fica quieto observando
o ungido dele cair, o filho dele cair, Deus não avisa? Será que Deus não mostra, não revela? E eu encontro na vida do apóstolo Paulo a resposta para essa questão. A pergunta nossa nessa tarde é como é que Deus intervém na queda do justo? Como é que Deus intervém? Interfere, né? Cabe também, né? Sim, como é que Deus interfere, como é que Deus impede, como é que Deus evita a queda do justo? Muito bom, muito E uma bom. coisa que a gente precisa entender é que por nenhum outro motivo o homem cai, senão pela arrogância. Uhum. Todo pecado tem origem na arrogância. Porque o fato de eu pecar significa que eu não preciso de Deus. Se eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Porque eu sou autossuficiente, eu posso fazer o que eu quero, e fazendo o que eu quero, eu peco. Uhum. O pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, ele diz que o diabo não tem nenhum interesse em que eu faça a vontade dele. Uhum. O diabo quer que eu faça a minha vontade, porque se eu fizer a minha vontade, é completamente oposta à vontade de Que Deus. coisa tremenda. Se eu fizer aquilo que eu quero, eu já não faço aquilo que Deus Estou quer. fora do Estou propósito. fora do plano. Então a gente vê a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente lê lá em Atos, quando ele se converte, e a gente acha que ele se converteu num dia e no outro dia já foi pregar, já estava abrindo igreja, fundando igreja. Mas quando a gente vai avaliar e ver, estudar a vida dele lá em Gálatas 1, a gente vê que do dia que ele se converteu até o dia que ele voltou para Israel, para Jerusalém com Barnabé, passaram-se 17 anos. 17. Em que ele aprendeu, 17 anos em que ele estudou. E aqui mais um parênteses, não é uma doutrina, é apenas um pensamento de um teólogo em formação. Eu acredito que o apóstolo Paulo, durante esses 17 anos, ele teve um contato direto com Jesus. Jesus aparecia para ele e conversava com ele, da mesma maneira como apareceu para ele a caminho de Damasco. É porque aí se abriu uma porta, me permite, se abriu uma porta para esse contato. E o apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, né, acho que primeiro ou segundo aos Coríntios, capítulo 13, 11, 23 em diante, primeiro aos Coríntios, né, 11, 23 em diante, que ele versa sobre a ceia, ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor. Então, quer dizer, é possível que, vez por outra, Jesus vinha ter com ele, Jesus mantinha um contato com ele, é possível. Eu acredito que o mesmo seminário que Jesus ministrou para os 12, Jesus ministrou para o Paulo. Para o Paulo. Só que com a diferença de que o Paulo já tinha todo o estofo da escola judaica sobre os ombros dele. Ele era um fariseu, hebreu de hebreus, ele era um cara que tinha currículo. Fez um intensivão com ele. Intensivão. Eu acredito que os mesmos 3 anos de curso que Jesus fez com os discípulos, com os 12, Jesus fez com Paulo também. E se tem um cara que podia dizer assim, não, eu sei, eu conheço, eu posso, era o Paulo. Era o Paulo, sim. Mas Paulo, ele aprendeu, nesses 14 anos em que ele ficou isolado no deserto, ele aprendeu algumas coisas importantes. E nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo explicando o motivo pela qual ele se gloria, o motivo pela qual ele se alegra nas provações, o motivo pela qual ele se alegra nas tentações, o motivo pela qual ele se alegra nas lutas. E é nesse texto de 2 Coríntios 12 que eu quero me deter por algum tempo com os irmãos, e para a gente tecer alguns comentários a respeito disso. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 12 que ele estava se gloriando nas dificuldades que ele passava, e no versículo 2, alguns teólogos dizem que Paulo está falando a respeito dele mesmo, quando ele diz que um certo homem há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito que o homem repita. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve. O começo do capítulo 12 está explicando todo o capítulo 11, sobre o seu desprendimento, sobre os seus sofrimentos por causa do Evangelho. E aí no versículo 7, Paulo diz assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Que revelações? As que ele recebeu no versículo 2. No versículo 2. Então no versículo 2 Paulo está falando dele. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Então aqui a gente vê a maneira como Deus interfere para que o justo não caia. Deus permite que de vez em quando Satanás
vá até esse justo, dê uns tapas na cara dele e diga quem tu acha que tu é. Tu é, aham. O que tu pensa que tu sabe? O que tu pensa que tu conhece? O que tu pensa que tu pode fazer? É por aí. Mas pastor Tiago, essa palavra é muito dura, isso é muito pesado, isso aí não é bíblico. Mais pra frente você vai entender. O versículo 8, e aqui mais um parênteses, não é nada doutrinário, é só um pensamento de um teólogo em formação. Aqui no versículo 8 a gente vê mais uma vez que é possível a gente mudar algo que Deus já determinou. Porque se não fosse possível, Jesus não oraria no Getsemane pedindo para que Deus afastasse o cálice. E se não fosse possível, Paulo não oraria 3 vezes para que Deus afastasse dele esse espinho da carne. Então existem coisas que Deus disse que ia fazer, mas é possível que ele mude de ideia se a gente orar. E se a gente orar e ele falar, não vou mudar de ideia, a gente pode orar uma segunda vez. E se ele falar, continuar não mudando de ideia, a gente pode orar uma terceira vez. Por quê? Porque Jesus fez isso, Paulo fez isso. Moisés fez isso. Moisés está, mas não, Moisés não, desculpa. Abraão, tá, Deus, mas se lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, tá, não vou destruir, tá, mas se tiver 5 justos, não vou destruir. Se tiver 1 justo, manda o Ló sair de lá que eu quero acabar com a cidade. É isso aí. Então, é simples assim. Aí. Por misericórdia, né? Por misericórdia. Então, o versículo 7, Paulo diz que Deus mandou um mensageiro do diabo, um espinho na carne, alguém que quando ele falasse alguma coisa, dissesse, escuta, então, tá te levantando demais, tu tá... Ninguém sabe, ou a gente não pode deduzir, a gente não tem como deduzir ou afirmar o que era esse espinho na carne, mas a gente pode dizer que essas bofetadas que ele levava de Satanás estão todas descritas lá no capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 33. Muito bom, vamos lá. Quando ele é descido de um cesto, quando a caminho de Damasco ele se encontra com Jesus, quando em trabalhos e fadigas e vigílias ele passou fome, passou sede, passou frio, picado por serpente, sofreu vergonha com nudez. Então tudo isso é o espinho na carne, porque se o cara conhece tanto, se ele sabe tanto, se ele tem tanto entendimento, por que ele sofre? Que ele sofre, podia se livrar do sofrimento. Se ele sabe tanto, se ele conhece tanto, se ele é tão próximo de Deus, por que Deus permite que ele sofra? Interessante. Para que ele entenda que ele é nada. E eu tô com isso muito forte no meu coração. Deus é. Eu não sou. Deus é. Não é Deus que tem que se adequar ao Tiago. É o Tiago que tem que se adequar a Deus. Não é Deus que precisa do Tiago. É o Tiago que precisa de Deus. Como a pastora Trent tem uma colocação que ela faz que é o seguinte, né? Deus nunca vai entrar na nossa. Não. Nós é que temos que entrar na dele. Sou eu que tenho que me adequar a Deus. É isso aí. E aí a gente vê no versículo 9 de 2 Coríntios 12 a resposta que Deus dá para o Paulo. E a gente conhece muito esse versículo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que isso significa? A gente consegue entender melhor esse versículo se a gente mudar a palavra-chave dele de poder para capacidade. A palavra poder no grego é dunamis, e dunamis pode ser poder, força, capacidade. E quando a gente muda essa pequena palavra, a gente vê que Deus está falando sobre a graça dele se aperfeiçoar em quem é fraco. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Se é um favor imerecido é porque eu não sou capaz de alcançar. Se eu sou capaz de alcançar, já não é imerecido, não é a graça de Deus. Deus está longe disso. Então, o que Deus está dizendo para Paulo? Deus está dizendo, Paulo, a minha graça te basta, porque a minha capacidade, que capacidade é essa de dar a alguém aquilo que ele não merece, se aperfeiçoa no fato de você não merecer. Então, se eu mereço alguma coisa, a graça de Deus não está se manifestando em mim. Verdade. Tá, pastor, então por que eu oro se não é para merecer alguma coisa? Eu oro porque a oração me muda. Não muda Deus. Não muda Deus. A oração, ela me transforma, não faz eu digno, merecedor de alguma coisa. Tá, então por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia porque ler a Bíblia me muda. Não faz eu merecedor de alguma coisa. Por que eu jejuo? Eu jejuo porque Deus merece que eu jejue. Pastor, então por que eu me abstenho do álcool, por que eu me abstenho do cigarro? Por que eu me abstenho das drogas? Porque Deus merece que você faça isso. Me perguntaram, pastor, por que você não bebe vinho? Aí eu respondi, porque Deus merece que eu esteja sóbrio o tempo inteiro diante dele. Não é porque eu acho que isso é um pecado mortal que vai acabar com a minha vida, se bem que pode abrir uma porta e destruir uma família inteira de maneira terrível, mas Deus não merece isso. Deus não merece que eu sirva a ele de qualquer jeito ou pela metade. Então ele diz no versículo 9, a minha graça te basta, porque a minha capacidade, que capacidade é essa? De abençoar quem não merece, de dar a quem não merece o meu favor, se aperfeiçoa no fato de você não merecer.
Então, quando eu busco a Deus alguma coisa por merecimento, muito dificilmente eu vou conquistar. Uhum. Quando eu busco a Deus alguma coisa porque eu quero merecer aquilo, muito dificilmente eu vou alcançar. Por isso que Paulo se alegra nas suas fraquezas, porque cada fraqueza que ele tinha era uma demonstração de que ele não podia fazer nada, e o fato dele não poder fazer nada significava que somente a graça de Deus agia por intermédio da Que vida coisa dele. tremenda. É fato. A graça de Deus se manifesta assim, no fato de eu não conseguir, no fato de eu não merecer, no fato Ser impotente. de eu não ser capaz. Uhum. E aí a gente vê muita gente dizendo assim, o pastor pediu para eu pregar, mas eu não sei pregar. Amém. Os melhores pregadores são aqueles que não sabem pregar. Não sabem. Porque a graça de Deus se manifesta. Eles dependem do Espírito Santo. Eu já ouvi histórias de homens que não sabiam ler. Uhum. E quando subiam no púlpito para pregar, conseguiam ler a Bíblia. E a gente ouviu muitas dessas histórias lá em Colatina. Homens que não sabiam ler, subiam no púlpito e conseguiam ler a Bíblia. Um homem que passou a vida inteira, não me lembro agora o nome do pregador, mas ele passou a vida inteira sem saber ler, e quando ele aprendeu a ler, ele aprendeu a ler a Bíblia. E as pessoas diziam para ele, olha, você precisa aprender a ler outros livros para você melhorar e se edificar. E ele disse, passei a vida inteira sem ler eles, nunca precisei, agora que eu sei ler a Bíblia, eu vou ler a coisa Bíblia. Tremenda, né? Então, Deus está dizendo para Paulo, Paulo, eu coloquei em você esse espinho na carne para você ver que você é fraco. E vendo que você é fraco, você entenda que a minha capacidade de manifestar em você o favor que você não merece só é possível pelo fato de você ser fraco o suficiente para merecer. Ficou comprida e complicada essa frase? Então vamos simplificar. A graça de Deus só se manifesta em quem não pode. E quem reconhece que não pode. Quem reconhece que não pode. E é dessa maneira que Deus intervém para que o justo caia. Muitas vezes Deus permite que algo se levante, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema na família. Deus permite que essas coisas aconteçam para que a pessoa pare um pouco e pense, peraí, eu cheguei aqui porque Deus me trouxe. Deus me trouxe. Eu vou sair disso aqui porque Deus vai me tirar. Então eu tirar. preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, eu preciso voltar a depender ao caminho, de Deus, depender. Eu preciso voltar a entender que eu sou nada e que eu não entendo nada, não conheço nada. E por isso, no versículo 10, Paulo diz que ele sente prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia, por amor a Cristo, porque quando ele é fraco é que ele é forte. É que ele é forte. Porque a fraqueza dele manifesta a graça de Deus na vida dele. Que coisa interessante. A fraqueza humana, a incapacidade humana de merecer algo de Deus, faz com que Deus manifeste a graça dele na nossa vida. Quer dizer, quando eu assumo, quando eu reconheço que tudo que me aconteceu, me acontece, poderá acontecer, só vai ser fato, só vai se realizar se eu admitir que eu não sou nada, não sei nada e dependo única e exclusivamente de Deus. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Só que a gente tem um problema com relação a isso, com relação à nossa fraqueza, que é o problema que a nossa fraqueza nos expõe. A nossa fraqueza nos expõe. Qual foi o problema de Naamã quando ele foi ser curado? Não há um consenso entre os arqueólogos e os teólogos com relação se o Rio Jordão era muito sujo ou não. Não há um consenso com relação a isso. A Bíblia não diz isso, e como dizia o finado Dr. Shedd, a gente não pode falar o que a Bíblia não diz. Não diz, A gente não pode afirmar isso. A gente pode deduzir que a recusa de Naamã em mergulhar no Rio Jordão é porque para mergulhar no Rio Jordão ele ia ter que tirar a roupa. E aí aparecia a tirando vergonha. a roupa, ele ia expor quem ele era. Ele ia expor sua fraqueza. Ele era um general, alguém importante, mas quando ele fosse mergulhar, ele ia ter que expor aquilo que ele era de verdade. E muitas vezes nós temos uma dificuldade, a vergonha de expor quem nós somos. Quando Isaías tem a visão da glória de Deus, lá em Isaías capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 1, nos 5 primeiros capítulos, Isaías só aponta dedo. Isaías só diz, ai de ti, tu é isso, tu é aquilo outro. Mas quando Deus mostra para ele quem ele é, a fraqueza dele, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem que peco com os meus lábios. É a confrontação, né? E além de pecar com os meus lábios, eu habito no meio de um povo que também peca com os lábios,
E além de pecar com os meus lábios e habitar no meio de um povo que também pecar com os lábios, a minha vida não é uma vida santa o suficiente para fazer com que esse povo mude, por isso eu peco junto com eles. Barbaridade. Eu não estou sendo um exemplo de servo de Deus, de pessoa que depende de Deus. Eu não faço as pessoas se conformarem com Deus, mas as pessoas fazem com que eu me conforme com o pecado Com o delas. pecado delas. Isso acontece por quê? Porque eu sou profeta. Já está estabelecido, hein? Comigo o Eu sou negócio. bom, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, me siga, porque eu decreto, eu determino. É isso Então, aí. aí Deus fala, tu decreta? Tu é bom? Tá, então aqui, ó, abre o teu olho. Aí quando ele abriu o olho, ele viu a manifestação Meu da glória de Deus. Deus. É Isaías 6, né? Isaías 6:1. Ele viu Deus sentado no alto sublime trono e a orla Aquela sua glória veste toda. cobria toda a terra. E o que mais me chama a atenção é que de tudo que a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Os querubins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam, olhavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo. Quando a gente vê alguma coisa que deixa a gente admirado, a gente, hoje em dia a gente fala, mano do céu. O Barbaridade. pessoal no interior de São Paulo fala, nossa senhor. É. Nossa senhor. Ou fala, vixe Maria. É. Diz que uma mulher se converteu do catolicismo e foi se batizar, e o pastor perguntou, irmã, tá feliz? Aí ela falou, nossa senhora, pastor. Muito. Aí o pastor falou, irmã, não pode dizer isso. Ai, Virgem Maria, perdoa. É assim, mas, é uma questão de trazer aquele costume, né? Aquela tradição. Costumes levam tempo para serem mudados. E quando a gente vê alguma coisa que a gente fica admirado, a gente fica, sabe, mano do céu, o que é isso? Meu Deus! E os querubins santos, feitos por Deus, com 6 asas, 2 para voar, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés, olhavam uns para os outros, dizendo Santo, Santo, Santo. Isso não é um mantra celestial. Isso é a admiração daqueles seres pela santidade de Deus. Deus é tão santo que os seres que são santos se admiram da sua santidade. E que estão com ele ali, né? O tempo todo. O tempo todo, com ele ali. Admirados da santidade de Deus. Santidade de Deus. Eles estão olhando para Deus e dizendo, nossa, isso é um nível de santidade que eu nunca vou poder alcançar. Jamais. Diferente do pensamento de Satanás, que disse, eu vou ser igual a ele. Que coisa. Eu vou me assentar no trono dele, eu vou ser igual a ele. Eu não tenho fraqueza, eu sou forte. Não preciso da graça, eu vou sentar lá. E os querubins estão dizendo, santo, santo, santo. Olha, eu nunca vou chegar, isso muito fraco. Não tem jeito. E aí quando Isaías tem essa visão, ele diz, ai de mim, porque agora eu vou morrer. Agora eu vi a coisa como é. Agora eu sei o quanto eu sou fraco. Agora eu vi que eu não sou nada mesmo. Agora eu vou perecer porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Então quando a gente tem esse encontro, que a nossa fraqueza é exposta, é o momento da gente se ligar e procurar entender o que está acontecendo. Por que antes eu orava tanto e agora eu estou orando menos? Por que antes eu estudava tanto a Bíblia e agora estou estudando um pouco menos? E a gente... Por que eu jejuava uma vez na semana agora não faço nem isso? E a gente tem essa tendência, né, a entender algo da Bíblia pela misericórdia de Deus, de achar que não, agora que eu entendi isso aqui, agora só eu entendo isso aqui, ninguém entende como eu entendo. Então agora que eu entendi isso aqui, eu vou falar e todo mundo tem que me ouvir porque eu sei. Eu sei. Aí quando você acha que você sabe, Deus vem falar, filho, você sabe, né? Eu sou uma fonte inesgotável. Você sabe. Profundo. Aí vem alguém falar algo melhor ou algo mais profundo do que aquilo que você descobriu. É isso aí. Aí você vê, puxa vida, eu tenho que estudar um pouquinho mais, tenho que me dedicar um pouquinho mais a esse negócio. Porque na realidade quem fala e trabalha através de nós é o Espírito Santo de Deus, conhece tudo, sabe tudo. Sempre ele. Sempre ele. Então, voltando lá, Pedro. A gente não sabe o que Satanás fez com Pedro durante esse tempo da ciranda. Durante esse tempo do chacoalho. O poder de resumo da palavra é grande, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que da mesma maneira como vai vir um avivamento da parte de Deus, vai vir um avivamento da parte de Satanás. Um avivamento satânico, é verdade. Vai chegar um momento em que as coisas vão ter que ser separadas. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Vai chegar um tempo que vai ficar muito evidente quem é quem, de que lado cada um está. Meu Deus. E aí a gente vai ter que perceber se na nossa vida a gente é daqueles que estão se achando
capazes e porque estão se achando capazes, estão se sujando cada vez mais, ou aqueles que reconhecem que não tem força, e porque não tem força, a graça de Deus se manifesta, e porque a graça de Deus se manifesta, está se limpando cada vez Se mais. limpando cada vez mais, entendi. Deus, ele fica muito chateado quando alguém que ele tem expectativas, Que ele chamou, alguém que ele chamou, que ele capacitou. capacitou. Eu não gosto de dizer que Deus acredita em mim. Deus não acredita em mim, Deus acredita no projeto dele. E no Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós. Independente se eu for ou não realizar alguma coisa, ele acredita no plano dele na minha vida. Agora, se eu vou realizar o plano dele na minha vida, é problema meu. É questão minha. É outra história. E eu acredito que Deus fica muito chateado quando ele vê alguém que ele investiu, acreditou. Que ele acreditou, investiu, alguém pela qual Jesus Cristo morreu, caindo em pecado por causa da arrogância. Porque acha que pode alguma coisa, porque acha que sabe, porque acha que entende, porque acha que tem, porque acha que é melhor, porque acha que é maior, porque não, agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo, agora eu sou semideus, né? Lá te consagrar diácono, tá? Me consagra presbítero, e assim vai galgando cargo a cargo, e até que chega um momento em que a pessoa está se consagrando a patriarca, a patriarca do Brasil, semideus, e diversas outras coisas que nós temos visto, infelizmente, chegando no nosso país e contaminando a igreja, contaminando o povo e trazendo um mal muito grande para quem é pastor de verdade. E uma dificuldade, é verdade, porque o que acontece? O pastor de verdade sofre. Porque o pastor de verdade vai fazer, o pastor que tem chamada e luta para andar direitinho com Deus, ele faz o que ele tem que pregar a palavra, ele tem que ter uma vida de consagração, ele tem que falar da palavra para as pessoas, até correndo o risco de não perder, porque nós pastores não somos donos de nada, né? Mas correndo o risco de que elas se afastem da igreja, porque do ajuntamento, da reunião no templo como igreja, da comunhão se afastem, porque ali é só palavra, mas ele só prega a palavra, e a palavra confronta. A palavra vai pegando e vai arrebentando, vai dizendo: Alexandre, muda de vida, Alexandre te conserta, olha lá, fica esperto. E muita gente não gosta de ver e ouvir essas coisas, então é mais fácil pular, gritar, saracutear e por aí vai, e a palavra não tem espaço na vida e em alguns grupos, infelizmente. A gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, porque hoje em dia a pessoa não muda de vida, a pessoa muda de teologia. Adapta a teologia ao seu querer. Se eu vou na igreja do pastor Alexandre, lá na igreja do pastor Alexandre diz que eu só posso tomar uma lata de cerveja por dia, eu vou na igreja do pastor Tiago, e lá na igreja do pastor Tiago diz que eu posso tomar 12. Então, eu vou lá na igreja do pastor Tiago, porque a igreja do pastor Tiago é melhor. Sem álcool. Se eu for na igreja da pastora Suelen, que é minha esposa, por isso estou citando o nome, se eu for na igreja da pastora Suelen, lá ela dizer que eu não posso beber, então lá não vai me agradar. Não me serve, não me serve. Eu gosto de encher a cara e quero que Deus permita isso. É isso aí. Só que, como D.A. Carson, teólogo americano, se eu não estou enganado disso, o que aconteceu na cruz de Cristo para a gente achar que aquilo que Deus reprovava, agora ele aprova? Pois é. Repete. O que aconteceu na cruz de Cristo para a gente achar que o que Deus antes reprovava, agora ele aprova? Qual é a mudança? Se antes era errado, agora continua sendo. Se antes não era bom, agora continua não sendo. E traz prejuízo. A gente entende graça. A gente não entende graça como essa capacidade de ajudar quem é fraco. A gente entende graça, ou está sendo pregado graça, como permissividade para você fazer o que você quiser. Porque é graça. Mas graça não é permissividade, graça é favor imerecido para aquele que é fraco. Não é o que a gente tem ouvido. Não, você pecou, não tem problema, a graça cobre, Deus te ama mesmo assim. É um problema. Você está juntado com a sua namorada, você tem relação sexual com a tua namorada, não tem problema, Deus te ama mesmo assim, continua vindo na igreja. Deus, não, a nossa mensagem é: muda de vida. Acerta a vida. Larga a mão da lascívia. Se já tá morando junto com a namorada, o que custa casar? Sim, acerta a vida. Se já se ama, se já tá junto, por que não casa? E ainda alguns dizem: mas o papel, não sei o quê. Olha. É um papel, mas diante do Senhor, diante da sociedade, você precisa, por honra a Deus, você precisa reconhecer que você é alguém compromissado e que você não pode mais ficar ciscando de um lado pro outro. Em puleiro. É isso aí. A gente precisa voltar à palavra de Deus, e um pastor, eu achei muito interessante,
Esse final de semana, de quinta a domingo, foi a Conferência do Espírito Santo lá na Batista da Lagoinha. O pastor Luciano Subirá pregou todas as noites. E teve uma noite que ele disse que os jovens pregadores estão dizendo que tem uma revelação melhor do que a dos antigos pregadores. Bárbaro, tá assim o negócio? Tá assim o negócio. E essa revelação é sobre a graça, que cobre as coisas. Vamos pra frente que não tem erro. Isso, aí o pastor Luciano Subirá disse que a velha guarda está se juntando para botar ordem nas coisas. Que legal. A velha guarda está se juntando para botar ordem nas coisas. E aí quando a gente vai ver quem é essa velha guarda, a gente pensa em Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia. E a gente vê esses caras que têm estofo, eles têm história, eles não começaram ontem. Esses caras têm história, eles sabem do que eles estão falando. Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Neil Barreto, esses caras sabem o que eles estão falando. Eles sabem de onde eles vêm, conhecem a história, conhecem a palavra de Deus, e eles não vão ficar dizendo para você, ó, continua fazendo o que você quer do jeito que você quer, porque tá o papai do céu cobre. Eles sabem que um dia eles vão chegar diante de Deus, e Deus vai dizer assim, ó, aquele dia que você pregou que eu cobria tudo. Agora acerta comigo aqui. Aquele dia que você falou por mim o que eu não disse, como é que é? Meu Deus. Porque nós que pregamos, nós estamos falando por Deus, somos porta-vozes do Senhor. E é por isso que é necessário, que a gente volte a dizer assim, diz o Senhor. É por isso que é necessário que a gente volte a dizer o que eu recebi do Senhor, estou te entregando. Estou te entregando. Não é de passar a tarde inteira vendo televisão, não é de ficar com conversa fiada, não é de coisas que eu... Não é de teologia que eu quero te trazer para agradar o teu coração. Eu recebi do Senhor e eu estou te entregando. E assim diz o Senhor. Não é eis que te digo. Quem é que está dizendo? Pois é. Paulo é bem claro lá em Romanos, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 11. O que eu recebi do Senhor. Então ele diz qualquer fonte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que eu estou entregando para vocês. Então vocês estão recebendo algo que vem de Deus. Não está vindo do Paulo. Não é ideia minha. Não está vindo da minha teologia, da minha doutrina. Não do tá que eu acho. Do que eu aprendi, do que eu entendo, do que eu sei. O que eu recebi do Senhor, eu recebi dele por causa da minha fraqueza. Por causa dessa fraqueza, a graça dele se manifestou em mim, porque a graça se manifestou em mim, vocês estão recebendo essa palavra. O que ele recebeu do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graça e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Como é que Paulo sabia disso se não for o próprio Jesus que contou para ele? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Como é que ele sabia disso se não foi o próprio Jesus que falou para ele? O que eu recebi do Senhor, estou entregando para vocês. E ele diz no início, né? Porque alguém pode pensar, mas os discípulos disseram, Pedro disse, o fulano disse, né? Mas ele já deixou definido aí no início porque eu recebi, talvez até respondendo a alguém, como pergunta, alguém deve ter perguntado, né? E ele disse, não, isto eu recebi do Senhor. Sabe, vocês deixem de conjecturar, de pensar essas coisas, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, frase passada. Então eu ensinei para você aquilo que eu recebi do Senhor. E a gente vê as duas obrigações do pregador. Primeiro, receber do Senhor, segundo, entregar. A gente não pode reter nada do que Deus mandou a gente dizer. Se a gente não pregar porque vai machucar alguém, a gente vai pagar depois, porque essa pessoa vai ficar ainda mais machucada do que a gente tivesse falado alguma coisa. É verdade. Vai sofrer muito mais. Vai sofrer a pessoa e nós. É bom que a pessoa sofra por causa do processo de mudança, do que ela sofra pelo processo de afogamento no pecado. É ruim. A gente precisa ver as pessoas sofrendo. A meta do pastor, o foco do pastor é ver as pessoas sofrendo como preço de mudança. Para que produza na vida dela uma mudança. Não ver as pessoas sofrendo, gritando por socorro, afundadas no pecado. Porque a primeira pessoa a sofrer por causa da palavra de Deus somos nós. A primeira pessoa que precisa ficar envergonhado porque não tá se gloriando nas suas próprias fraquezas sou eu. A primeira pessoa que precisa entender que precisa ser fraca, que não é capaz de pregar, que não é capaz de preparar um bom sermão, que não é capaz de dizer nem que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus, sou eu que preciso entender isso, sou eu que preciso praticar e viver uma vida dessa maneira, uma vida de fraqueza, não uma vida de fraqueza para que eu caia, mas uma vida de fraqueza para que eu entenda que a graça de Deus se manifesta em mim.
uma vida de fraqueza não ficou legal. Não uma vida de fraqueza, mas uma vida em que eu vejo as coisas de uma maneira como se eu não sou capaz daquilo. De alcançar. Aquilo que Deus é capaz de fazer, ele faz. Deus abre o mar, mas ele não vai fazer o povo andar. Quem tem que andar é o povo. É o povo, é isso aí. Coisa muito interessante. Então, a revelação que Jesus dá ao apóstolo Pedro também, ela chega bem perto daquilo que aconteceu com Paulo, né? Porque Jesus, realmente, o pastor Tiago falou aqui, né? Eu orei por ti. Né? Eu orei por ti. A única coisa que eu fiz foi orar por ti. Eu roguei por ti. Não é? Aí Jesus me parece, salvo engano, que acrescenta. Então, quando tu te converter, tu vem e conta essas coisas para os teus irmãos. Quer dizer, Jesus estava dizendo, diga para eles que meu Pai, que nós permitimos que o diabo toque naqueles que andam conosco para fazer com que eles entendam quem eles são, o que estão fazendo e a tendência de perdição que há sobre eles. Segundo Pedro 2,7 diz que Deus livrou Jó porque Jó estava sendo afligido pelo procedimento libertino dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Jó estava? Estava Ló, sendo Ló, Ló. afligido. Afligido. Ele estava em aflição. Fraqueza. Ele não podia fazer nada para mudar aquela situação. E porque ele não podia fazer nada para mudar aquilo, a graça de Deus se manifestou sobre ele, tirando ele de lá. Que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito interessante. Muito interessante. Quer dizer, a única maneira que eu vou entender que eu não sou nada, não sei nada, não sou nada, não posso nada, não entendo, porque até a palavra que nós pregamos porque o Espírito Santo nos dá a revelação. Se o Espírito Santo não nos revelar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Às vezes Deus permite que entre alguém endemoniado na igreja pra gente saber que não tem tanto poder. E o demônio apronta, né? Às vezes o demônio apronta e faz. Eu já vi coisas assim terríveis nesse sentido, né? De pessoas se endemoniar e quem estava na liderança não conseguiu, porque Deus estava tratando conosco. Deus trata com todos nós, depende da área em que nós precisamos ser tratados, que só Deus conhece. Porque existem áreas da nossa vida também que nós não conhecemos. Sim. Achando que está tudo bem, mas Deus está olhando e diz, eu vou tocar ali. Eu vou dar uma mexida ali na cabeça do Alexandre, eu vou dar uma mexida ali no pensamento dele, na maneira dele falar, eu vou dar uma mexida nele. Se ele não ouvir, eu vou pegar ele e vou... Sabe quando você mata o frango em casa, né? Aí pega a galinha, pega o frango e coloca na água quente, né, irmã Ilza? Irmã Catiane, põe lá para tirar a pena, o penugem, mas tem o fogo aceso ali. E aí, depois que você tira toda a pena, todo o penugem, ainda fica os pelinhos, não é? Aí é necessário fazer o quê? Pegar o frango, pegar a galinha pela mão e passar no fogo. Não é assim? Para queimar os pelinhos que sobrou. Às vezes Jeová faz isso com a gente, não é? Mas o Alexandre, já tirei essas penas orgulhosas dele, já tirei todo esse enfeite que ele tem, mas ele ainda tem uns penujinhos. Acende o fogo aí. Aí, vamos lá, Alexandre. Passa na brasa, aí queima todos os pelinhos, todos os penujos, e a gente fica pronto para mais servir a Deus. Eu acho muito interessante aquela passagem quando os homens foram expulsar os demônios. Os apóstolos. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. Jesus que Paulo prega, vem cá. Deu um assaço nos caras, levou uma caçada de pau. Paulo nós conhecemos. Jesus não dá nem para ouvir o nome dele, hein? Nem falar o nome dele, porque é poderosíssimo. Agora, tu quem sois? Quem é tu, cara? Barbaridade. Pegaram, desceram a lenha deles. Quem tu acha que tu é? Diz que eles correram nu, né? Cidade afora. Quem tu acha que tu é, cara? Meu Deus. E às vezes é necessário que isso aconteça com a gente, que o Espírito Santo, ou que Deus permita que o diabo chegue na nossa cara e diga, quem tu acha que tu é? Jesus diz, quem vocês acham que vocês são? Eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Lucas 10, 18, 19. Eu tava lá quando ele caiu, quando o papai falou, sai, eu dei tchau pra ele, eu que abri a porta, eu que mostrei a escada. Vocês estão achando que são por aí, assim. É por aí. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago, foi muito boa essa conversa, coisa boa, esclarecedora, Deus é bom. Instrutiva, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu quero louvar a Deus pela vida. Tu sabe que, olha só quem chegou aqui, tem mais
Meu Deus. Não é nada mais, nada menos do que o nosso mestre, nosso pastor Miguel Sindá. Miguel Sindá. Gente, aprendi muito com esse homem. Nome de Deus. Ele e toda a sua família. Obrigado pela companhia. História viva da Brasil para Cristo. A história viva da Brasil para Cristo. Pastor Miguel Sindá, Deus abençoe. Obrigado pela companhia, querido, viu? Deus abençoe a toda a sua casa. Eu louvo a Deus, meu filho, meu amigo, meu pastor Tiago, por sua vida, meu filho, viu? Por sua dedicação à obra, pelo trabalho que está fazendo lá na cidade de Arambaré, pela vida da Suelen, pela vida da minha netinha Emily. E eu quero agradecer a você por ter aceito aí o convite para estar aqui com seu velho pai. Não tem como dizer não, tu pede quase chorando. Por estar aqui. Por estar aqui. E eu já pedi para ele ir de manhã comigo lá no blog, lá num outro trabalho que a gente faz, e ele conseguiu escapar, mas agora à tarde ele não conseguiu. Mas é sempre muito bom. Eu gostaria de ter, né? Com a Tânia a gente já tem um dia na semana. Mas eu precisava pensar numa maneira da gente ter um dia na semana também com o pastor Tiago, entre outras pessoas, né? Para que a gente não fique só ouvindo o pastor Alexandre. Mas eu quero deixar minha palavra de agradecimento ao meu amigo, meu irmão, meu filho e meu pastor Tiago, a sua esposa Suelen e a Emily, pela oportunidade de estar aqui comigo. E também aos amados irmãos e amigos da rádio obpc.com.br e aos amados irmãos da live do Facebook. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por nos ouvir, e o desejo do nosso coração é que você tenha um finzinho de segunda-feira na presença de Deus, guardado pela ação de Deus, numa direção do Espírito Santo, uma noite de descanso e paz, em um nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa semana continue seguindo e sendo uma semana de vitória, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Tiago? Amém. Tá tudo bem? Tudo bem. Obrigado, queridos. Irmão Gabriel, irmã Ilza Ferreira, irmão Gabriel, Catiane Duarte e o nosso pastor, reverendo Miguel Sindá. Deus abençoe. Obrigado pela presença. E aqui na live do Facebook, o Alex Feroz, abraço para Olha, tem um pessoal ali também. Tinha mais gente ali, depois a gente vê o nome e dá um ok. Né? Faz um legal, manda um abraço, tá bom? Obrigado, gente linda. Deus os abençoe. Amanhã, querendo Deus, eu volto aqui, querendo Deus, às 17 horas, com mais um Crer e Crescer pela rádio obpc.com.br. Receba o nosso abraço, você também aí da live do Facebook, receba o nosso abraço. Obrigado, Ezequiel. Deus os abençoe, queridos. Fique em paz, em o santo nome do Senhor Jesus. Tchau.